A paz do Senhor, bom dia. Hebreus 4:12 vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu estava meditando na palavra do Senhor e encontro nela alguns fundamentos que são essenciais para mim e para a tua vida. Em alguns minutos eu quero trazer para você essa palavra da parte de Deus ao seu coração. E pedir para você se inscrever no canal, vá lá, se inscreva, compartilhe, divulgue, mande para alguém, porque é muito importante nós termos conhecimento dos fundamentos da palavra de Deus. O primeiro grande fundamento que eu encontro na palavra de Deus é que a palavra de Deus vai nos trazer um padrão. A palavra, ela trouxe um padrão que seguimos no dia a dia. Esse padrão, ele vai ser evidenciado na nossa vida através de duas coisas. Ao ouvirmos a palavra de Deus, Romanos capítulo 10, verso 17 diz que sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então é muito importante nós mantermos os nossos ouvidos bem atentos à palavra de Deus. E também, segundo, cumprirmos a palavra de Deus na íntegra. Tiago 1, 22, Tiago vai escrever, o irmão de Jesus, ele vai dizer: sedes cumpridores da palavra e não somente os ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então nós devemos ouvir e praticar a palavra de Deus. A atualidade da palavra de Deus, ela é impressionante. A Bíblia simplesmente não foi embora. É uma palavra atual. As coisas que estão nela, as palavras, os escritos que estão nela, tem horas que dá a impressão que quem escreveu é uma pessoa que vive no nosso tempo. Então ela sempre vai ser atual, sempre, e ela vai trazer o padrão que Deus precisa de nós. Quando nós vivemos esse padrão, nós agradamos a Deus. E quando nós agradamos a Deus, nós vamos seguir sim aquele padrão estabelecido por Deus na sua palavra. Moisés, ele vai seguir um padrão que Deus vai dar a ele, e ele vai construir um tabernáculo. Isaías capítulo 40, verso 8, Isaías vai escrever dizendo: a grama murcha, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre. Mateus 24 e 35, Jesus vai dizer que céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então o primeiro grande fundamento da palavra de Deus é que ela vai trazer um padrão. E esse padrão é importantíssimo nós buscá-lo e vivermos a cada dia. O segundo grande fundamento é a origem divina da palavra de Deus. Os livros dos homens vão conter erros. Dicionário, enciclopédia, livros de história, livros dos mais diversos assuntos. Geralmente alguns autores, quando fazem edição, eles vão fazer uma atualização dos assuntos que estão ali. A Bíblia, ela não precisa ser atualizada. A Bíblia é a palavra de Deus, é a própria palavra de Deus, é inspirada, foi soprada por Deus, e nenhum outro livro da terra é assim. 2 Timóteo 3, 16 e 17, Timóteo vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir. Essa palavra é apontar os erros, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Essa é a missão da palavra de Deus. E por causa da sua origem divina, a palavra de Deus é infalível, é inerrante, e ela é 100% confiável. A Bíblia, ela é infalível, é inerrante, sem erro, contradições, sem falsidade. Os escritores da Bíblia escreveram com uma precisão tremenda. Lucas 1, o verso 1 ao 4, Lucas vai escrever a Teófilo
E ele vai começar dizendo: tendo, pois, muito empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Então Teófilo já era evangelizado, mas Lucas vai escrever a ele, narrando com precisão aquilo que já tinha sido narrado pelas pessoas que foram testemunha. Portanto, a Bíblia ela é confiável. A Bíblia é precisa em áreas como história, geografia, ciência. Deus não mente. E a Bíblia é a palavra de Deus, portanto a Bíblia não vai mentir. E Deus, ele é um Deus verdadeiro. O Salmo 12, verso 6 vai dizer que as palavras do Senhor são palavras puras, como pratas tentadas em uma fornalha na terra, purificadas 7 vezes. O terceiro fundamento que eu encontro na palavra de Deus é que a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia é um livro unificado, com uma mensagem unificada, mas tem muitos recursos diferentes. Existe uma verdadeira unidade na diversidade que a Bíblia traz. Na Bíblia, há uma grande biblioteca de 66 livros, diferentes estilos de literatura. Reis escreveram, doutores escreveram, boiadeiros escreveram, pessoas simples do cotidiano escreveram. Ela foi escrita em 3 idiomas diferentes, em localizações diferentes, em culturas diferentes, num período de aproximadamente 1.600 anos, com cerca de 40 autores usados por Deus para escrever a sua palavra. A palavra nos revela o nosso Salvador. Do Gênesis até Apocalipse, a palavra ela é um livro de regra, de conduta e fé do cristão, mas também é a revelação de Deus. A palavra nos revela o caminho da salvação. O Salmo 119, verso 160 diz: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos vão durar para sempre. Então a palavra de Deus é a verdade. O quarto fundamento é a simplicidade da palavra de Deus. E nisso é um encanto. Os livros dos homens podem ser confusos, podem ser complicados, depende da linguagem, o estilo de narrativa que se usa. A maioria buscam a Deus em tempos de angústia, tá? Devemos ter o hábito de buscar a Deus e a sua palavra sempre, bons e maus momentos, para cada vez se especializar um pouco mais naquilo que está escrito ali e conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. A Bíblia ela pode ser entendida porque é a revelação de Deus. Em contrapartida a isso, muitos vão se afastar de Deus em tempos de bênção, quando a vida se torna fácil demais. Por exemplo, Israel, a Bíblia vai narrar no livro de Juízes que quando Israel estava na bênção, se afastava do Senhor. Quando a coisa apertava, alguém clamava ao Senhor e o Senhor enviava juízes para que direcionasse o povo debaixo da sua vontade. E se aproximava Israel do Senhor no tempo em que alguém buscava e trazia, alguém se levantava como juiz, dando libertação pela mão de Deus, e o povo se chegava ao Senhor. Então muitos se afastam quando a vida se torna muito fácil. Outros buscam ao Senhor em tempos somente de angústia. E nós devemos buscar ao Senhor em todo tempo. A Bíblia diz em João 8,32 que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 20, 30, 31, João escrevendo, ele vai dizer: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, esses que estão escritos, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então nós vamos conhecer os milagres de Cristo na palavra de Deus. E a palavra de Deus é de uma maneira bem simples, para que eu e você
alguém muito letrado, alguém que seja iletrado, que não tem tanto conhecimento, mas lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo irá revelar as verdades que nela são contidas. O quinto elemento, o quinto fundamento principal que eu vejo na palavra de Deus é a totalidade da palavra de Deus. Há uma variedade de facetas dos benefícios da palavra de Deus em nossas vidas. E o nosso objetivo deve ser sempre abraçar a palavra de Deus, mantendo-se bem perto dos nossos corações. A Bíblia, ela é o nosso guia completo e o guia final para a nossa vida. A revelação final de Deus, e ela contém todas as verdades que Deus quer que saibamos. Nós não precisamos agregar a totalidade da Bíblia, nos traz um complemento, que nós não precisamos agregar mais nada de lugar nenhum. Tudo se encontra nela. A Bíblia, ela vai atender a todos os propósitos espirituais e todas as necessidades humanas. Ao contrário dos livros dos homens, né, a Bíblia não precisa de revisão, de modernização. Ela é tão importante hoje como ela era importante há centenas de anos atrás, há milênios atrás. Ela era importante e continua sendo importante hoje. Deuteronômio capítulo 29, verso 29, Moisés escreve dizendo: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O sexto elemento que eu encontro na palavra de Deus, o sexto fundamento, é a autoridade da palavra de Deus. Ao contrário do livro dos homens, a Bíblia tem autoridade sobre toda a humanidade. A palavra de Deus é tão real e tem tanta autoridade hoje quanto ela tinha quando foi revelada pela primeira vez à humanidade. A Bíblia é o nosso último e único padrão de autoridade em assuntos espirituais. E ela deve ser obedecida. Obedecer ou desobedecer a palavra de Deus, a Bíblia, é obedecer ou desobedecer a pessoa do nosso próprio Deus. A humanidade será julgada pela palavra que está escrito nela. A verdade é que a Bíblia é a nossa autoridade total, absoluta. E somente a Bíblia é a autoridade espiritual. Nenhuma igreja, nenhum testemunho humano, nenhum credo, nenhuma doutrina humana ou razão humana pode reivindicar a autoridade sobre a vida espiritual das pessoas. Mateus capítulo 4, verso 4 vai dizer: ele, porém, respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Foi a defesa que Cristo usou contra o diabo na tentação no deserto. Foi a palavra de Deus. João 12, verso 48, diz que quem me rejeitar a mim, Jesus falando, e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tem pregado, essa há de julgar no último dia. Então a palavra de Deus é um livro de regra, de conduta, de fé. Ela é a autoridade total sobre as nossas vidas e ela é o nosso referencial. E o sétimo e último fundamento é o poder dessa palavra. O homem pode fazer coisas poderosas, como dividir o átomo, colocar um homem na Lua, mandar pessoas, até mesmo projetos que tem de mandar pessoas para Marte. O homem pode fazer tudo isso, estudar todo o DNA humano, mas a Bíblia tem o poder de mudar a vida dos homens, mudar o pior dos pecadores. Nenhum outro livro pode fazer isso. Isaías 55, verso 11, o profeta vai dizer: assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas realizará o que eu quiser e prosperará nas coisas pela qual foi o propósito de eu tê-la enviada. Então, o propósito de Deus para a sua palavra é nos abençoar, é nos curar, é nos restaurar, e esse é a finalização do projeto de Deus para mim e para a tua vida. Romanos 1,16,
Paulo escrevendo vai dizer, porque não tem vergonha do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro ao judeu e depois também aos gregos. E sim, as maravilhas feitas pelos homens são impressionantes, mas as maravilhas feitas pela palavra de Deus são muito mais. Que Deus possa abençoar a sua vida pela sua palavra, que você possa voltar o seu coração para o Senhor, para a sua palavra e viver os seus dias nessa terra debaixo da graça e dos fundamentos da palavra do Senhor. Então creia que a palavra de Deus ela tem poder, creia que a palavra de Deus ela tem autoridade, creia que a palavra de Deus é a totalidade de tudo que você precisa, creia que a palavra de Deus ela é simples e eficaz para que você entenda ela, creia que a palavra de Deus é a verdade absoluta, creia que a palavra de Deus tem a origem na própria pessoa do nosso Deus, e creia que a palavra de Deus vai te trazer um padrão de conduta, de vida, para que você seja abençoado na face da terra. Um bom dia para você, que Deus vos abençoe.